Olá pessoal, o tema do vídeo hoje é sobre algarismos significativos. Será que nós podemos expressar os algarismos, né, as medidas, quando a gente realiza ali uma medida, de qualquer maneira? Será que nós podemos considerar quantas casas decimais a gente quiser? Será que quando a gente faz um cálculo ali envolvendo medidas, a gente pode considerar todos os valores que saem ali na calculadora, por exemplo? Será que todos fazem sentido? Será que todos transmitem informação acurada, precisa? Então esses são os temas da aula de hoje, desse vídeo que eu estou aqui gravando para vocês, ok? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre os algarismos significativos. Os algarismos significativos, a gente vai seguir aqui algumas regrinhas básicas para a gente determinar tanto a quantidade de algarismos significativos, como também como operacionalizar, como realizar ali algumas operações envolvendo esses algarismos. Vamos supor que o seguinte, que eu tenho escrito dessa maneira: 3 milímetros, 3,0 milímetros, 3,00 milímetros, 3,000 milímetros. Será que é a mesma coisa? Todos esses números aqui, acompanhados dessas unidades, eles estão dizendo para a gente a mesma coisa? São exatamente iguais, Do ponto de vista da matemática, quando você representa lá um número como 1, 1,0, 1,00, 1,000, não faz diferença do ponto de vista de apenas o número em si. Mas como aqui para a gente eles estão traduzindo mais informações, neste caso aqui eu estou falando também de medidas ali relacionadas, isso faz diferença sim para a gente. Então aqui, eu escrever 3,0 ou 3,00, isso traduz para mim informações diferentes, ok? Vamos entender por quê, O que são então os algarismos significativos? Os algarismos significativos são os algarismos corretos, os algarismos certos, aqueles que a gente tem convicção na medida, são exatos, nesse sentido. Mas o primeiro algarismo duvidoso ou incerto, Eu até coloquei aqui para a gente que toda medida ela envolve incerteza, Todas as medidas envolvem incertezas. Geralmente está relacionado aos instrumentos que a gente está utilizando ou a capacidade de realizar determinada medida, uma série de fatores aí que vão influenciar nisso. Então, sempre que eu faço uma medida, eu estarei ali quase que fadado, vamos dizer assim, a determinadas incertezas. É claro que quanto melhor o equipamento, o melhor instrumento de medida que eu estou utilizando, quanto mais ele me fornece ali condições de aproximar do valor exato em relação àquela medida, melhor vai ser a minha medida e com mais exatidão eu vou conseguir reproduzir aquele resultado. Mas do ponto de vista aqui de definição de algarismos significativos, é isso que é importante para a gente. São os algarismos corretos, os algarismos certos, os exatos, mais o primeiro algarismo duvidoso. Vamos pensar que eu quero fazer aqui uma medida, vou medir aqui um lápis, utilizando essa régua. Olha, se eu olho ali para aquela régua, qual que é a medida daquele lápis? É uma régua aí graduada em centímetros, E eu quero escrever qual é a medida desse lápis. Se eu eu observo ali, que está entre 9 e 10. Eu posso escrever, eu não parece ali pela nossa figura, pelo que a gente tem aqui, inclusive essa marcaçãozinha, que está além da metade aqui entre 9 e 10, ou seja, está além de 9,5. Aí eu poderia escolher então 9,6, 9,7, 9,8, poderia escolher qualquer um desses de acordo com o que eu acho que é a medida mais correta aqui. Mas eu não poderia escrever além disso. Como assim? Eu não posso vir aqui e escrever 9,75, por exemplo, ou 9,86, 9,67. Por que eu não posso fazer isso? Porque o 9 eu tenho convicção, mas o 7 ele já é para mim aqui duvidoso. Eu não sei se é 7, se é 6, se é 8, eu não tenho como dizer isso. Então eu não posso escrever além, com uma casa aqui, digamos, além do 7. Não poderia colocar, como eu disse, 9,75. Porque se o 7 já é duvidoso, o 5 é mais duvidoso ainda do que o 7. Então ele não faz o menor sentido. E os algarismos significativos aqui para a gente são quem? Como eu disse no slide anterior.
são aqueles algarismos certos ou corretos ou mais exatos, ou seja, que eu conheço realmente ali com convicção, né, como é o caso aqui do 9, mais o primeiro duvidoso, ok? Agora, se eu tiver uma régua um pouquinho melhor do que essa, se eu tiver uma régua graduada em milímetros, então veja só, aqui eu já consigo a informação um pouquinho melhor, né? Eu já sei aqui, ó, que essa medida ela está entre 9,6 e 9,7. Eu poderia então escrever 9,65 centímetros. Poderia colocar 9,66, 9,67? Poderia? Poderia, claro que poderia, né? Mas por que eu não poderia colocar 9,659, por exemplo? 9,655, não poderia, porque eu estaria considerando o segundo duvidoso, né? E aqui a nossa regrinha que a gente tem que seguir é sempre os exatos ou certos, mais o primeiro duvidoso, ok? Vejam só que se eu estiver utilizando instrumentos diferentes, eu vou ter condições de fazer uma medida melhor, uma medida com mais precisão, né? Com mais acurácia também, que a gente vai ver depois a diferença entre as duas coisas, mas a gente consegue fazer uma medida que vai aproximar mais ali do valor exato, do valor real, ou seja, o tamanho real desse objeto que eu estou medindo, no caso do lápis aqui. Então o instrumento e a quantidade de informações que eu consigo obter a partir daquele instrumento de medida é fundamental aqui para a gente, tá? E quais são aquilo que a gente tem que observar em relação aos algarismos significativos? Os algarismos não nulos são significativos. Isso é meio óbvio, né? Então eu nem vou me ater muito nessa. Os zeros à esquerda do primeiro algarismo não nulo não são significativos. Então veja só, os zeros à esquerda do primeiro algarismo não nulo não são significativos. Se por algum motivo eu escrevo dessa maneira, ó, 000256, aqui não tem vírgula decimal, é apenas uma maneira que eu escolhi escrever, né? Aqui, esses 3 zeros antes do 2, eles não são significativos. Então, quantos algarismos significativos que eu tenho aqui? Aqui, nesse caso, eu tenho 3 algarismos significativos. Aqui da mesma forma, esses 2 zeros aqui após a vírgula, né, antes do 5, também não são significativos. Não sei se vocês já ouviram a expressão, quando você fala que uma pessoa é um zero à esquerda, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que é uma pessoa que ela não vale muita coisa, né? Mas eu costumo sempre brincar que eu valho, né? Então, esses zeros aqui, à esquerda desse primeiro algarismo não nulo, eles não são significativos. Então, aqui, em ambos os casos, nós teríamos, então, 3 algarismos significativos, certo? Outra maneira de escrever também é em notação científica, né? Que se vocês já viram outro vídeo que eu já postei anteriormente, olha, eu posso escrever isso aqui como sendo 2,56 vezes 10 ao quadrado. A vírgula estava aqui, eu andei 2 casas então para a esquerda, e aí se eu andei 2 casas para a esquerda, eu vou somar uma unidade para cada casa que eu desloco com a vírgula, né? Quem tiver dificuldade com essa questão de potência de 10, depois dê uma estudada nisso aí. 2,56 vezes 10 ao quadrado centímetros, né? Aqui a gente andaria a vírgula 3 casas para a direita, então para cada casa subtrai a unidade, 5,36 vezes 10 a menos 3 litros aqui no caso, né? Em ambos nós podemos ver aqui que continua, seja escrito na notação científica ou como estava antes, nós temos aí 3 algarismos significativos, certo? Os zeros entre 2 algarismos não nulos são significativos. Então, os zeros entre 2 algarismos não nulos são agora significativos. Veja, esse zero aqui, ele é significativo. Ele é importante que ele traduz aqui algum resultado. Agora, olha nesse caso. Os 2 zeros aqui antes do 2 caem no que eu disse anteriormente. Eles não são significativos. Mas esse zero entre 2 e 5, aí sim, ele é significativo. Então, quantos algarismos significativos que eu tenho nessa primeira? Aqui eu tenho 4 algarismos significativos e nesse outro eu tenho 3 algarismos significativos, né? Da mesma maneira, a gente poderia expressar aí em potência de 10, né? Em notação científica, mais precisamente, né? 1,015 vezes 10 a terceira quilos, ou 2,05 vezes 10 a menos 3 gramas, mantendo aí a quantidade de algarismos significativos, certo?
O próximo aqui que nós temos, ó, os zeros à direita do último algarismo não nulo não são significativos. Aqui sem vírgula decimal primeiro, né? Então, eu tenho aqui, ó, 384.400.000 metros, né? Isso que é a distância da Terra à Lua, né? Em metros. Então, eu teria, aqui, eu poderia reescrever, mas antes mesmo disso, quantos algarismos que eu tenho significativos nesse caso? Nesse caso, eu tenho apenas 4 algarismos significativos. E se eu for representar isso aqui em potência, em notação científica, eu vou escrever 3,844 vezes 10 à oitava metros. Ou seja, esses zeros aqui eu não preciso representar, porque nesse caso eles não são significativos, estão apenas completando ali em questão do tipo de informação que eu quero passar, mas não tem significado do ponto de vista aqui das medidas, né? Então fica 3,844 vezes 10 a 368, né? 10 à oitava metros, por isso também com 4 algarismos significativos aqui, ok? Desculpa aqui que eu voltei. Ele bagunçou aqui um pouquinho. Aí. Havendo vírgula decimal, os zeros após o último algarismo não nulo são significativos. Veja a diferença. Então, havendo vírgula decimal, os zeros após o último algarismo não nulo são significativos. Então, aqui, ó, os dois primeiros aqui, né, antes do 3, caem naquela regra lá anterior, né? À esquerda do primeiro não nulo não são significativos. Então, esses dois não são. Agora, esse é zero aqui, ele é significativo. Então, aqui nós temos 3 algarismos significativos. Neste caso aqui, nós temos quanto? Ó, nós temos o 150,00. Então, aqui, esses zeros, né, à direita da vírgula, como eles já estão aqui após o primeiro não nulo, eles também são significativos. Então, nós temos aqui 5 algarismos significativos. Ok? Da mesma forma, poderíamos representar aqui em notação científica e agora temos que colocar todos os zeros, porque neste caso esses zeros aqui também, à direita da vírgula decimal, eles também são significativos, ok? Então ficaria 1,5000 vezes 10 ao quadrado ml e aqui 3,50 vezes 10 a menos 3. Veja que eu mantive o zero aqui também, que nesse caso também significativo, ok? Do ponto de vista de operações com algarismos significativos, o que nós temos, né? No caso de soma ou subtração, o resultado da operação deve ser expresso com a maior incerteza, ou seja, menor quantidade de dígitos decimais. Então veja só, se eu tenho aqui dessa maneira, ó, como exemplo, né? 125 milímetros mais 3,7 milímetros, isso é igual a 128,7 milímetros. Né? Então, aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, não tenho nenhum dígito após a vírgula aqui. A vírgula estaria aqui e não tenho nenhum dígito após a vírgula. Né? Esse eu tenho um dígito decimal, esse também eu tenho... Opa, aqui já é a resposta, né? E a minha resposta está, por enquanto, aqui com um dígito decimal. Mas isso está correto? Ainda não. Não foi feito o ajuste aqui em relação aos algarismos significativos, né? Então, o resultado da operação deve ser expresso com a maior incerteza, ou seja, a menor quantidade de dígitos decimais. Se aqui eu tenho nenhum dígito e aqui eu tenho 1, a minha resposta deve ter, então, nenhum, fazendo aqui os devidos ajustes. Se deu 128,7, eu vou arredondar para 129. Né? Porque se for 5 ou mais, aquele dígito que eu tenho que suprimir, então eu aumento uma unidade no anterior. Então ficou 129 milímetros, ok? Então, com nenhuma casa, nenhum dígito decimal nesse caso, como é o caso daquela com a menor quantidade de dígitos decimais. Essa é a regrinha no caso de soma ou subtração. Vamos para mais exemplos. 3,4 centímetros mais 2,12423 centímetros. Se eu fizer a conta aí, eu vou encontrar 5,52423 centímetros. Mas eu não vou representar dessa maneira, porque eu preciso levar em consideração os algarismos significativos. Então, qual vai ser a minha resposta correta? Estou só mostrando para vocês aqui o cálculo, né? A minha resposta vai ser 5,5 centímetros. Por quê? Porque aqui eu tenho um dígito decimal e aqui eu tenho 5 dígitos decimais. Como deve ser a menor, então eu vou deixar com um dígito decimal.
fica, logicamente, fazendo os devidos arredondamentos. Nesse caso, como eu vou suprimir o 2, não tenho que mexer, né? Então, do 2 em diante, então fica 5,5 centímetros. O próximo, 125 menos 3,654. Se você fizer essa continha, vai ficar 121,346 gramas, né? Então, nenhuma decimal de novo. E aqui 3, então tem que ficar com nenhum. A minha resposta vai ficar como? 121 gramas. Porque como é 3 aqui, ou seja, menor do que 5, não vou arredondar para cima, né? Esse último dígito aqui que a gente vai considerar. 450 ml menos 23,56 ml mais 3,1 ml. Fazendo essa continha, vai ficar 429,54 ml. Como é 5, se é 5 ou mais, eu arredondo para cima e fica então 430 ml. Ok? Então veja que nesse caso de soma ou subtração, o que a gente leva em consideração na hora de fazer as operações e apresentar o resultado, não é a quantidade de algarismos significativos, mas é a incerteza, a quantidade de dígitos que eu tenho ali após a vírgula, né? Então, a minha resposta vai ter a mesma quantidade daquele que eu estou operando ali, que tem a menor quantidade de dígitos de casas decimais, certo? E se a operação for de multiplicação ou divisão? Se for uma operação de multiplicação ou divisão, né, o que a gente faz? No caso da operação de multiplicação e divisão, a minha resposta, o meu resultado deve ter a mesma quantidade de algarismos significativos, agora é a quantidade de algarismos, né? Daquela medida que tem a menor quantidade de algarismos significativos, ok? Exemplo, se eu tenho 4,2 vezes 2,7564, se eu apenas fizer essa conta ali na calculadora ou à mão mesmo, você vai obter isso, né? 11,57688. Como aqui eu estou multiplicando centímetro vezes centímetro, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado, a gente, né, já vamos acostumando aí com a questão das unidades, a gente ficar tranquilo em relação a isso também. 11,57688 centímetro quadrado. Como é que eu vou expressar isso aqui corretamente, levando em consideração os algarismos significativos, ou as regrinhas aqui em relação à operação com algarismos significativos? Eu vou escrever isso aqui como sendo 12 centímetros quadrados. Por quê? Porque se eu tenho aqui 2 algarismos significativos, e nesse outro que eu estou operando aqui eu tenho 5 algarismos significativos, a minha resposta deve ter apenas 2 algarismos significativos. E aqui, fazendo o devido arredondamento, ficaria então 12 centímetros quadrados. Que eu posso expressar também em notação científica como sendo 1,2 vezes 10 a 1, né, centímetro quadrado. Porque andou uma casa para a esquerda, aumenta uma unidade na potência de 10. Era 10 elevado a 0, 0 mais 1, então fica 10 elevado a 1. Tá? Revisem aí, caso seja um problema essa questão. 6,57 metros dividido por 0,2563 segundos. Né? Então aqui eu teria 6,57 metros dividido por 0,2563 segundos, ficaria 25,6340. Né? Aqui faltou a unidade, mas no finalzinho ela consta aqui ainda bem. Como eu tenho aqui 3 algarismos significativos e aqui eu tenho 4 algarismos significativos, a minha resposta deve ficar então com a menor quantidade de algarismos significativos, ou seja, com 3 algarismos significativos. Né? Então aqui, como é metro dividido por segundo, metro por segundo, já aproveitando, é a unidade de velocidade no sistema internacional, né, que a gente vai usar aí daqui a alguns dias nas nossas aulas. Então 25,6 metros por segundo, ok? Por que 6? Porque aqui, como era 3, né, é menor do que 5, não preciso então ajustar para cima, mantém como estava. 424 milímetros dividido por 135 milímetros. Fazendo essa continha, a gente vai encontrar 3,14074, né? E aqui é adimensional, ou seja, aqui não tem unidade, porque se eu estou dividindo milímetro por milímetro, vai, né, simplificar. Então é uma grandeza aqui, é um valor aqui adimensional, né? E esse valor, na verdade, é o valor de que, a gente ajustando aqui, né, com 3 significativos, nesse caso, 3,14, é o valor de π com 3 algarismos significativos. Π com 10 algarismos aí, esse, né, não sei se vocês já viram, essa quantidade, mas geralmente a gente utiliza
dessa maneira. Veja que difere um pouquinho, mas por que difere? Porque eu estou considerando medidas que têm apenas 3 algarismos significativos. Para obter algo dessa maneira, eu tenho que ter medidas ali com informações muito mais exatas, né? E aí me permite chegar no resultado com essa quantidade aqui de algarismos significativos, ok? 30 quilos vezes 2,53 metros por segundo ao quadrado. Quilograma é a unidade de massa no sistema internacional e metro por segundo ao quadrado unidade de aceleração, né? Quando a gente faz essa continha, fica 75,9 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Essa unidade aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é a unidade de força. Nós vamos ver mais adiante também. A gente chama isso aqui de Newton, tá? Só para vocês já ir acostumando. Mas do ponto de vista que nós estamos falando aqui de algarismos significativos, eu tenho aqui 2 algarismos e aqui eu tenho 3 algarismos significativos, né? Quando eu faço essa multiplicação, o meu resultado então deverá ter quantos? 2 algarismos significativos. Fazendo o devido ajuste aqui então, ficaria 76 kg vezes metro por segundo ao quadrado, que é o que a gente vai chamar de Newton depois. Ok? Então essas são as regrinhas aí em relação a operações de multiplicação, divisão, e no caso de potenciação, radiciação, por questões aqui tranquilas, né, a gente segue a mesma linha de raciocínio. Vamos para um outro exemplo aqui, um exemplo envolvendo um probleminha, né, onde diz o seguinte, que a energia de repouso E, né, de um corpo de massa m é dada pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. É uma equação que é muito conhecida, né, muito falada principalmente naquelas camisetas lá de fim de terceiro ano, o pessoal gosta de colocar, mas muitas vezes ninguém sabe o que significa, né? E aqui eu tenho a multiplicação da massa de repouso pela velocidade ao quadrado. Então isso me dá a energia de repouso, como está colocado aqui para a gente, né? Onde C é a velocidade da luz no vácuo, eu coloquei aqui o valor para a gente, 299.792.458 metros por segundo, e a informação é essa mesmo, né? A gente utiliza muitas vezes lá 3 vezes 10 à oitava, mas o valor real que nós temos dessa medida é esse que está colocado aqui para vocês. Determine E, ou seja, a energia de repouso para um corpo que tem massa 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, né? Isso aqui é a massa do elétron, então na verdade eu estou calculando a energia de repouso do elétron, né? A unidade de energia no sistema internacional é o Joule. Então eu já tenho a equação, é só eu substituir essas informações. Ficaria então 9,11 vezes 10 a menos 31 vezes 299.792.458, né? Eu não estou colocando as unidades para não encher mais a equação, mas a gente pode colocar as unidades, né, se quiser, e carregando elas aí, ou então colocar só no final. Eu, particularmente, acabo preferindo colocar no final, mas tem gente que gosta de ir colocando e representando e usando as unidades ao longo de todo o cálculo, né? Aqui a gente tem que pegar esse número, então, e elevar ao quadrado, né? Então, a primeira aqui, eu espero que seja tranquilo isso para vocês também, que primeiro eu tenho que resolver aqui a potência, né? Então eu tenho esse número elevado ao quadrado, e devido ao que a formulazinha trouxe aqui para a gente, então eu preciso elevar esse número ao quadrado e aí multiplicar por esse. Fazendo isso, né, antes disso eu vou reescrever isso aqui em potência de 10, em notação científica, mais precisamente. Ó. Cuidado para não confundir ponto, esse ponto é para separação aqui da vírgula, tá? Então aqui sim eu estou escrevendo agora, é como se minha vírgula estivesse aqui depois do 8, e eu estou andando ela 8 casas para a esquerda. Então ficou 2,99792458 vezes 10 à oitava, tá? E aqui continua igual estava antes. Eu vou elevar esse número ao quadrado, e para a gente não ficar repetindo muito aqui, já vou multiplicar o resultado desse por 9,11 e apresentar a resposta para vocês, né? E quando eu faço o 10 à oitava elevado ao quadrado, potência de potência, você tem que multiplicar os expoentes, tá bom? Então como é que vai ficar isso aqui? Elevando 2,99 ao quadrado, né, vezes 9,11, se vocês quiserem façam as continhas, pausa o vídeo, né? Você vai encontrar essa informação aqui. Vezes 10 a menos 31, vezes 10 elevado a 16. Por que 16? Porque é potência de potência, 8 vezes 2 é 16. Revisando mais uma questão aqui de operações com potência de 10. Quando você multiplica
potências, né, de mesma base, você tem que somar os expoentes. 10 a menos 31 com 10 a 16, isso dá 10 a menos 15. Então ficou 81,87659678 vezes 10 a menos 15, ok? Logicamente que aqui a gente não observou ainda a questão dos algarismos significativos. E eu ainda posso melhorar, mas ainda que é escrever isso aqui em notação científica. Se eu andar a vírgula uma casa para a esquerda aqui, soma uma unidade, fica 8,18 vezes 10 a menos 14 joules, né? Agora, observando a questão dos algarismos significativos, aqui o 9,11 eu tenho 3 algarismos significativos. Enquanto aqui na velocidade da luz no vácuo eu tenho 9 algarismos significativos. A nossa resposta deve ter quantos algarismos significativos, então? Deve ter 3 algarismos significativos, que é a menor quantidade. Então, o correto é escrever, já fazendo o devido arredondamento, 8,19 vezes 10 a menos 14 joules. Ok? Espero, então, que vocês tenham compreendido, que vocês tenham conseguido aprender o máximo aí. Vejam, revejam o vídeo, vão pausando, né, revendo aí aos trechos mais importantes que vocês precisam com mais calma e até o próximo vídeo.